Agora nós vamos iniciar a instalação do Virtualizer mesmo, do Virtualizer, o próprio painel de controle. Para poder facilitar aqui, eu gosto de utilizar este cliente SSH, que é o PUT. Eu vou conectar já no host que nós acabamos de criar via SSH, que é 192.168.25.200. Estou esquecendo já. Ok. Sim. Vai. Pronto, já estou conectado. Então eu vou poder minimizar aqui e nós vamos agora trabalhar diretamente aqui no PUT. Ok, ó, estamos aqui no host 1, que foi a máquina que nós acabamos de criar. O que nós temos nessa máquina? Nós basicamente instalamos somente o CentOS dentro daquelas partições que nós criamos. Nós vamos até conferir agora aqui se o volume group está correto. E nós temos simplesmente definido o IP fixo nessa máquina. Mais nada, não fizemos mais nada. Até agora, se você já sabe trabalhar com CentOS, já tem a habilidade com isso, não vai ter muita dificuldade. Então você vai ver que é bem simplificado. Eu vou dar um VG display, que é o comando para exibir aqui, os volume groups que nós temos. Ó, ele vai exibir aqui o VG name, que é justamente aquilo que a gente criou no momento da instalação, e o tamanho dele aqui nesse momento, ok? Então a gente acaba de confirmar que tá ok, tá criado. Nosso volume group está aí e nós vamos precisar dele logo adiante para poder a gente fazer a instalação. Se você acessar a wiki do Virtualizo, você vai perceber que tem aqui a instalação, os tutoriais de instalação para qualquer virtualização que ele dispõe hoje. OpenVZ, Xen, KVM, que é o que nós vamos utilizar aqui, o Xen Server, o Linux Container, que agora é bem atual isso aqui, e o OpenVZ Virtuoso Container, que é o OpenVZ 7, né? Por que a gente está utilizando o KVM? Porque com o KVM a gente vai conseguir fazer a virtualização e utilizar o Windows também. Nós vamos conseguir ter máquinas Windows. Se você utiliza qualquer uma outra dessa aqui, com exceção do Zen Server, você vai conseguir criar somente máquinas Linux, tá certo? Isso porque ele utiliza para virtualização. Isso aí é um assunto que tem que ser abordado externo, né? Quer dizer, tem que ter um tempo para abordar somente esse assunto aí, entre a diferença de virtualização e paravirtualização. O que nós estamos fazendo aqui é a virtualização completa, né? Por isso que a gente consegue criar máquinas Linux como Windows, tá certo? Vou clicar aqui no KVM e ele vai exibir justamente os passos que nós já criamos atrás, ó. A definição daquele esquema de partições, aquela tabelinha com o esquema de partições. E aqui ele tem uma coisinha legal aqui, que é a instalação do Virtualizo. Então é bem simplificado mesmo, tá certo? Então vamos fazer a instalação. O próximo passo é o seguinte, não podemos esquecer de fazer o new, update. Ok? É necessário fazer o update. Isso aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou dar uma pausa e assim que o update for concluído a gente continua. Por quê? Porque é necessário que os pacotes estejam atualizados, porque a gente vai instalar agora uma série de pacotes através daquele instalador ali do Virtualizo. E esses pacotes podem ter dependência de pacotes que estão desatualizados no sistema operacional, então a gente precisa fazer a atualização dele, tá ok? Vou dar uma pausa por aqui e assim que ele finalizar o update, aí eu volto. Ok, finalizou aqui o update, o próximo passo é instalar o wget. Vou instalar aqui o wget, install. E agora sim, pronto. wget instalado, a gente só precisa seguir os próximos passos aqui, que são bem simples. Olha só, vou até copiar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou colocar aqui no Notepad, para a gente entender aqui legal. Esses aqui são os comandos que a gente precisa executar ali no shell nesse momento. A gente vai executar o wget, por isso a necessidade da gente ter instalado ele naquela hora, e baixando um arquivo que está nesse diretório, que é esse install.sh.
Esse aqui contém um script para poder fazer a instalação do Virtualizo. A gente tem que executar a permissão 775 sobre esse arquivo para poder a gente ter a permissão de execução dele. Depois a gente só executa um ponto /sh. Aqui a gente coloca o nosso e-mail. Eu vou colocar o meu aqui. Ok. E aqui a gente passa como parâmetro também, isso aqui, lembrando bem, isso aqui são parâmetros, viu? Eu estou mandando executar esse arquivo e passando para ele parâmetros. Passando o parâmetro e-mail, com o nosso e-mail, para poder fazer o registro da licença que vai ser adquirida. E passando também o kernel. No nosso caso aqui, que a gente já definiu, vai ser o KVM. Por quê? Porque nós vamos criar máquinas Windows e Linux. Você poderia utilizar qualquer uma ou outra daquelas que estão disponíveis aqui no próprio site do Virtualizo, você consegue conferir lá. Tá, ok? E nós vamos passar um outro parâmetro também. Vamos passar o LVG, que é o Volume Group. Aqui ele já diz, ó, é opcional. Se você estiver utilizando o LVM para armazenar as suas VMs, né, os seus VPS, que ele chama de Virtual Private Set, ele vai utilizar por default VG, que é justamente um nome que a gente colocou lá, porque pressupõe que você só tenha um volume group criado nessa máquina, da mesma forma que nós fizemos. Então, eu poderia passar aqui, se o meu volume group tivesse outro nome, eu passaria isso aqui, ó, LVG, aquele VG underline host 1, que é o que ele sugeriu quando a gente estava criando lá. Então, seria VG, do jeito que está aqui, tá, ok? Eu vou manter do jeito que está. E aí eu vou fazer um por um desses aqui, desses scripts, vou executar um por um. Vamos lá. Esse cara aqui. Download. Pronto, está salvo. Vou listar aqui só para a gente ver ele. Está aqui, ó, install.sh. Agora nós vamos executar chmod 775 sobre o install.sh. E agora nós vamos executar o comando propriamente de instalação, que é esse aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó, /install, o e-mail, kernel e o LVG que vai ser utilizado. Pronto, já está executando. Nesse primeiro momento aqui ele vai instalar todas as bibliotecas e dependências, ok? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma nova seção. Vou duplicar essa seção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quê? Para a gente checar, para a gente conseguir acompanhar a instalação aqui. Ok? Deixar aqui lado a lado, porque ele grava o log em algum lugar. Aqui, ó, tá vendo? Um arquivo de log é criado aqui nesse diretório /root /virtualizo.log. Enquanto ele estiver instalando aqui, para a gente checar o que está acontecendo, a gente olha o log, tá, ok? Então o comando para a gente ver isso é o tail -f /root /virtualizo.log. Aí, tá vendo? Show de bola. Aí esse comando vai fazer a leitura do arquivo e todas as modificações. Esses textos aí estão sendo escritos em tempo real, né? Assim que ele vai executando os passos do script, ele vai salvando ali no log a execução, ok? Aqui, ó, instalando as bibliotecas e dependências, já fez isso, agora ele está instalando o PHP, MySQL e o servidor web para poder rodar o painel Virtualizo. Vamos acompanhar até o fim. É bem rápido isso aí. Agora nesse passo ele vai fazer o que? Ele vai instalar o kernel de virtualização do KVM. Se você fosse instalar o KVM manualmente, você ia perceber que tem que ser feita uma série de
de passos até você chegar no propósito dele, né, que é a instalação final. E dos passos importantes que ele faz é alterar o kernel para poder ele criar um kernel preparado para virtualização, porque ele vai compartilhar, né, o kernel do sistema operacional que está servindo como hypervisor ali, como hospedeiro. Depois de finalizada a instalação, ele vai exibir essa mensagem que vou instalar todos os pacotes, os softáculos, o nosso virtualizo, e aqui ele vai exibir para a gente a mensagem aqui de parabéns, né? Foi instalado com sucesso. Ele vai gerar uma chave para a API, que é a API Key e a API Password. Isso aqui é utilizado para poder fazer integração ou utilizar em mais de um painel ao mesmo tempo. Você vai vincular um master e um slave, você precisa dessa API, caso esse aqui seja colocado como slave em um outro painel. Aí aqui ele já dá as informações para a gente fazer o login. Ele diz aqui que a gente pode fazer o login no painel administrativo do Virtualizo através desse IP. Esse aqui é o meu IP público que ele pegou aqui. Nós não vamos utilizar esse, eu vou utilizar aquele lá, 192.168.25.200 na porta 4085, se for HTTPS, ou na porta 4084, se for apenas HTTP. E aqui ele dá a opção já para a gente fazer o reboot e recarregar o novo kernel, né, corretamente. Vou fazer o reboot da máquina. Então o próximo passo é fazer o reboot. Ok, a máquina está sendo rebootada. Vai conferir aqui, ó. Ok, já está disponível fazer o login. Então, vamos acessar direto lá. 192.168.25.200.4084. Pronto. Aí está o nosso painel aqui. Para fazer login, o usuário root e a senha de root. É o mesmo usuário do sistema operacional mesmo. Pronto. Finalizado a instalação do Virtualizo.